Sempre que possível, eu tento chegar uns minutinhos antes da aula, porque os professores sempre iniciam a aula um pouquinho antes, tá? A gente sempre abre essa aula um pouquinho antes para todo mundo já sentar, a gente abre aqui nossos PowerPoints que tem que abrir, então, para a gente ficar mais ou menos organizado. Pessoal, ai caramba, volta aqui. Todo mundo está vendo a imagem do PowerPoint, não é isso? Confirma para mim no chat, por favor. Beleza. Gente, 10:05. Aí, conforme o pessoal for chegando, eu vou colocando eles aqui, tá? Olha só, só retomando o que a gente estava... Eu vou tentar falar devagar, porque o pessoal reclamou que estava meio que falhando a minha voz. Então, eu vou tentar falar bem devagar, tá bom? Olha só, na aula passada, a gente estava falando sobre esse regime absolutista, esse regime em que a gente tem essa concentração. Beleza, Luiz, pode deixar que quando acabar aqui eu vejo dúvida, tá bom? Essa concentração de poderes, gente. Esse cara que consegue ao mesmo tempo criar leis, julgar as pessoas e consegue ao mesmo tempo mudar aquele cenário ali dele, com alguns limites de tradição e tudo mais, mas esse rei absoluto, esse nome significa que ele tem mais de um poder político nisso. A gente falou isso na aula passada, tá bom? O que ficou faltando da aula passada? Bom, da aula passada a gente ficou faltando falar sobre como é que esse poder político, ele serviu de base. Quem que deu base para esse poder político? E o primeiro que a gente falou foi esse queridão aí na tela, Jacques Beniguet Bossuet, tá bom? Que na sua principal obra, chamada Política Tirada da Sagrada Escritura, e aí olha só, Sagrada Escritura com letra maiúscula. A Sagrada Escritura que ele fala é a Bíblia, ok, gente? Então, olha só, vamos lá, opção de ponteiro, caneta hidrográfica. Quando ele fala, olha só, isso aqui, gente, direito divino dos reis, direito divino dos reis, tá bom? Significa que se esses caras eles têm o poder, é porque Deus deu o poder para eles, certo? Deus é onipotente, Deus é onisciente, é onipresente. Então, ele sabe tudo e ele pode tudo. Então, se alguém chegou ao poder, é porque é a vontade dele, de Deus, ok? Ou seja, isso aqui também é muito, muito, muito importante, gente. Qualquer manifestação contrária ao monarca é criminosa e herética. O que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa que se manifeste contra Bossuet é um criminoso porque ele está indo contra o seu rei, mas mais do que isso, ele está atentando contra Deus. Ele está tendo a pretensão de saber mais do que Deus. Presta atenção. Ele quer dizer o seguinte: quem tenta tirar o rei do poder não é fazer, por exemplo, protesto porque está com fome ou protesto para sair de uma guerra. Não é isso que Bossuet está falando. Ele está falando que as pessoas não podem fazer revoltas para tirar o rei do poder. Então ele está dizendo, ó, esse poder que esse cara ganhou não pode ser tomado, ok? Ele não pode ser tomado por nenhuma outra pessoa, tá? É direito dele e esse direito vem de Deus. Você pode protestar porque a colheita foi ruim, porque está com fome? Pode. Só não pode querer que o rei saia, tudo bem? Ao mesmo tempo, esse rei, ele não pode ceder e abusar, tá bom? Abusar é a palavra certa, tá bom? Esse rei, ele não pode, de jeito nenhum, é, fazer mais do... Tá, travada, mas vocês estão me ouvindo, né? A câmera tá travada, mas vocês estão me ouvindo. Tudo bem. Então, olha só, esse rei, ele não pode passar da linha. Significa o seguinte, olha, eu como rei tenho direito a governar, mas eu tenho que ser justo, tá bom? Eu tenho que ser honesto, eu tenho que querer o bem para o meu povo, tudo bem?
Vamos para o meu querido Maquiavel. Olha só, a Maquiavel, 1469 a 1527, então século XV e século XVI, tá bom? A principal obra dele foi essa aqui, O Príncipe. Ela era uma obra, tudo bem? Entregue para um príncipe italiano para que ele soubesse como governar, tá bom? Então, a principal obra desse cara era o Príncipe, tá bom? Era dedicada ao próximo rei da região. Aconteceu alguma coisa, Lorenzo? Porque apareceu um ponto aqui, mas tudo bem. Gente, olha só. Para Maquiavel, ele escreveu esse livro para tentar falar para as pessoas: olha só, como você governa para ser um bom governante, uma pessoa. O que você tem que fazer para ser um bom governante? Um bom governante, ele tem que ter duas características principais, tá bom? A virtude, tiro o áudio, e a fortuna. Vamos lá. Essas duas palavras não traduz as palavras, gente. Virtude seria as habilidades que o governante tem, as habilidades que ele tem para ser um bom governante. Bons funcionários, a habilidade de nomear bons funcionários, a habilidade de conseguir conversar em vários níveis, a habilidade de ser decisivo quando precisa, de ser carinhoso quando precisa. Esse tipo de habilidade de um rei, para Maquiavel, tem que ser essencial, tá bom? Ao mesmo tempo, ele trabalha com a segunda coisa, que é a fortuna, ou seja, esse rei ele tem que gerar um cenário que facilite o governo dele. Esse cenário, por exemplo, ele tem que ser estável, gente. Ele não precisa ser bom, ele não precisa ser animado, ele não precisa ser carinhoso, ele não precisa ser generoso, ele precisa ser estável. Ou seja, ele tem que fazer alguma coisa para para que esse poder ficasse bastante tempo, tá bom? E aí, olha só, gente, eu podia fazer uma prisão em massa para que eu precisava fazer uma prisão em massa. Posso fazer uma prisão em massa se isso garantir que o meu reino não vai se revoltar. Ah, professor, eu posso expulsar a gente do meu reino? Posso, se isso garantir que meu reino fique controlado. Então, isso é o que a gente chama de fortuna, ok? Então, o rei tem que fazer as duas coisas. Ele tem que ter habilidades para governar e ele tem que fazer um cenário favorável, tá bom? Então, o rei deveria ser uma pessoa exemplar, de boa virtude, ou seja, uma pessoa que tem qualidades boas, e isso geraria um governo estável, tudo bem? Um governo calmo, um governo sem guerra civil, tudo bem? Vamos para a parte mais, mais interessante daqui. Agora, olha só, ele fala o seguinte: se eu tenho que, às vezes, prender uma galera, significa que o rei só pode ser julgado não pela prisão ou como ele prendeu, tá bom? Mas pelo que ele queria com essa prisão. Nossa, ele entrou numa igreja e prendeu todos os padres da igreja. Uai, mas se esses padres estivessem, por exemplo, chamando a população a se revoltar e tacar pedra na nobreza, ele invadiu a igreja para fazer com que a sociedade se acalmasse. Então, assim, eu posso julgar ele por ter invadido a igreja? Qual que era o objetivo final? Era fazer a cidade se acalmar? Então, tudo bem. Beleza? Não é que todo rei fazia isso, tá bom? Eu estou dizendo o seguinte: você não pode julgar pelo que ele fez, mas pelo que ele queria fazer a longo prazo, tá bom? Então, principalmente, gente, a frase de Maquiavel é essa aqui: um rei deveria ser respeitado, tá bom? Respeitado. Eu não estou dizendo que ele tem que ser amado, eu não estou dizendo que ele tem que ser idolatrado, ele tem que ser respeitado. Tem uma frase do próprio Maquiavel que ele fala o seguinte: olha, se o rei tiver que escolher entre ser amado e ser temido, qual que ele escolhe? Gente, qual que você acha que gera mais
empenho das pessoas? O medo ou o amor em um político? Nesse caso específico, amor é uma coisa que dá e passa. O medo, ele te gera mais angústia. Não, eu tenho que fazer porque senão eu vou preso. Não, eu tenho que fazer senão eu vou ser morto. Não, eu tenho que fazer porque senão eu vou ser chicoteado. Ah, eu tenho que fazer porque senão minha família vai ser banida. Eu tenho que fazer porque senão minha colheita vai embora. Tá bom? Então, o que Maquiavel fala? Ele não fala, prestem atenção, Maquiavel não fala para o rei ser cruel. Vou até voltar no outro slide, ó. Ele tem que gerar um governo estável, tá bom? Ó, estável. Ele não tem que ser cruel. Porém, Maquiavel fala o seguinte: ele tem que ser respeitado. Então, se o rei, em algum momento da história dele, tiver que escolher entre ser amado e ser temido, escolha ser temido. Escolha que tenha um medo de você do que só amor, porque o amor, na primeira atitude que você fizer de, vou invadir uma reunião, as pessoas podem trocar esse amor. Mas o medo não. O medo é mais politicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Politicamente falando, o medo ele é mais estável, é mais seguro. A longo prazo funciona melhor, tá bom? Então, olha só, muita gente fala que essa frase aqui é do Maquiavel, os fins justificam os meios. Essa frase não aparece em lugar nenhum, de nenhum escrito dele, tá bom? Isso é uma tradução que fizeram das ideias do que estão presentes no livro, tá? Então, tudo que o rei faz tem que ser analisado com o que ele pretendia fazer, beleza? Vamos lá, gente, dá um tempinho. Isis, o que você não entendeu? Explica para mim. Vamos lá, então. Isis, vem comigo. Quando eu, professorzinho de história, chego para você e falo, Isis, meu bem, faz o dever, por favor. Você vai lá e faz o dever, certo? Mas você faria o mesmo dever se não tivesse ocorrência, se não tivesse prova, se não tivesse alguma coisa para te punir? Pode até fazer, beleza, maravilha. Mas o que eu quero dizer com isso? O medo de você ser punido gera mais controle. Ah, eu não quero ter o meu nome na pauta, eu não quero ter meu nome na ocorrência, eu não quero tirar nota baixa na prova, eu não quero que meus pais briguem comigo. Tá entendendo o caminho? Eu não quero sofrer alguma coisa de volta, então eu não quero sentir medo, tudo bem? Maquiavel leva isso para política. Gente, olha só, faz o que você tiver que fazer, rei, prende quem tiver que prender, manda para exílio quem tiver que exilar. Se a população tiver medo de você, mas obedecer todas as regras, você vai ter um governo longo e pacífico, porque a população está com medo. Maquiavel não está discutindo se você é bom ou se você é mal, é se você governa bem ou se você governa mal, tá bom? Não tem a ver com sentimento de amor, paixão. O medo é tipo assim, o medo vai gerar com que as pessoas obedeçam às normas, tá bom? Maquiavel é um filósofo político, ele tem que obedecer às normas. Maquiavel não está preocupado se as pessoas vão falar que foi o governante mais carinhoso do mundo. Não, ele foi um bom governante, deixou a cidade em paz, deixou o país em paz, e é isso que importa. Foi agora, Isis? Beleza. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Falta um filósofo só, que é o Thomas Hobbes. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Milena, maquiavélico é a característica que deram para pessoas que seguem Maquiavel. Exatamente porque ele fala, gente, ó, você não precisa escolher que você tem que ser amado, não. Faz o que tiver que fazer. E aí a gente puxou isso para um lado de julgamento de caráter da pessoa. Uma pessoa de bom coração ou de má coração. E aí, essa pessoa de coração ruim, pessoa de coração ruim, Maquiavel não está preocupado com isso. Está dizendo o seguinte, olha, faz o que você tiver que fazer, e aí você vai lá e garante estabilidade. Isadora, todos esses três caras que eu estou passando para vocês
são pessoas que deram base para o regime absolutista, tá bom? Eles deram ideias de como um governo absolutista deveria ser, ou do que deveria fazer, ou se alguém perguntasse por que você está fazendo isso, porque eu sigo as ideias de tal filósofo. Então não é que o Maquiavel, a pessoa, era aliado. As pessoas usavam a ideia de Maquiavel para reinar, tá bom? Esses três caras deram ideias. As ideias é que ficam aliadas aos reis, tudo bem? Marina, olha só, eu falei sobre três caras até agora, tá bom? Eu falei sobre o primeiro, esse queridão aqui, Jacques Bossuet, que ele fala do que a gente chama de teoria do direito divino dos reis, tá bom? Esses caras só governam porque Deus colocou eles lá no lugar. Ou seja, qualquer coisa que eu faça contra esse rei, para tirar esse rei do poder, é uma afronta a Deus, tudo bem? Deus colocou o cara lá. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo. Então, se eu me revolto contra o meu rei, eu estou me revoltando contra a ideia de Deus, beleza? Ao mesmo tempo, o rei não podia abusar desse poder, tá bom? Ele tinha que ser uma pessoa que segue as ideias cristãs, ser uma pessoa caridosa, etc. Beleza? O segundo que eu falei foi Maquiavel, esse queridão aí que é o meu favorito, em que você fala duas coisas. O rei ele tem que ter boa habilidade para montar uma equipe e ser um exemplo para os seus súditos, tá bom? A gente chama esse exemplo de virtu, não traduz, não é virtude, é virtu, não traduz, tá? E fortuna, que era como você faz esse seu reino ficar estável. Que ferramenta você faz para manter o reino sem se revoltar, para manter o reino bem governado? O que você faz, tá bom? E aí, o que o Maquiavel fala? Olha, se para você manter a cidade, o reino, sem revolta, sem guerras, você tiver que manter, se tiver que manter gente presa, por exemplo, mantém, não tem problema. Se eu tiver que invadir uma igreja por algum motivo, invade. Maquiavel fala isso. Maquiavel não tem nada de ateísmo, gente. Ele está falando o seguinte, faz o que tiver que fazer para garantir um bom governo. E aí, olha só, você não, a ideia é que esse bom governo não tinha que ser um governo bom, no sentido cristão, de ser bom ou mal. Tinha que ser um governo bem governado, tá bom? E aí, se as pessoas tiverem medo do governante, mas obedecessem todas as normas, perfeito, tá bom? Isso que a gente falou até agora, Marina. Vamos para o último. Perguntas. Deixa eu ler as que já tem aqui. Tinha idade ideal para ser um filósofo? Não. Mas olha só. Para você ser um filósofo reconhecido e renomado, você tem que ler pra caramba. Muita, muita, muita gente. Então, idade ideal não tem. Mas, assim, você tem que ter lido bastante tempo, muitos livros. Então, nesse processo, geralmente filósofos eram pessoas mais velhas, tá bom? Mas não tem idade mínima, tá? Existiam outros filósofos que tiveram suas ideias a respeito do absolutismo? Lorenzo, uma pancada de filósofos, tá? A gente está pegando três porque foram os três principais ali da região. Mas teve um monte. Que, por exemplo, os reis franceses vão ter filósofos franceses que vão falar outras coisas. Os reis portugueses vão ter portugueses que falam outras coisas. Só que aí é local, tá bom? É um pontual. Esses três que a gente está falando aqui, o Bossuet, o Hobbes e o Maquiavel, é meio que uma base comum para todos eles, ok? Aí cada região teve o seu, e a gente não fica pegando muito, senão vai ser uma porrada de nome na cabeça de vocês que não precisa, tá bom? Isadora, mulheres podiam ser filósofos? Isadora, você está saindo da Idade Média agora. Não, tá bom? Uh, Marina, Maquiavel, tá bom? Aí vocês, depois, gente, tem na apostila de vocês esses três caras aí. O Maquiavel está na página 30, tá bom? Página 30 aqui da apostila de vocês. O Maquiavel, ele fala que, assim, o governante, ele não tem que estar preocupado se ele vai ser
uma pessoa que todo mundo vai jogar flores, que vai bater palma, que vai idolatrar o governante. Ele tem que fazer o que tem que ser feito para garantir um governo estável, beleza? Governo proveitoso para todo mundo, ok? Aí depois dá uma lidinha lá na página 30, se você não entender, manda mensagem que a gente vai de novo, tá bom? Thomas Hobbes, o último aqui, ele escreveu uma obra chamada Leviatã, tá bom? O que Hobbes fala? Bom, o ser humano, assim, se não tivesse regra nenhuma, se não tivesse norma nenhuma, se não tivesse nada, zero, o ser humano, ele tende a entrar em conflito um com o outro. Por posse, por paixão, por vontade, por qualquer motivo, ele tende a gerar essa... Ele tende a brigar um com o outro, tá bom? Se não tivesse regra para nada. Ó, esses três filósofos, vamos lá. Maquiavel era o filósofo que ajudava alguém. Esses três filósofos que eu estou mostrando agora, eles são a base desse regime absolutista que os reis têm poder completo sobre os outros grupos sociais, tá bom? Eles são a base. Não é que esses caras tiveram como conselheiro do rei. São só as ideias deles, ok? Voltando aqui para o Hobbes rapidinho, que a nossa aula já está acabando. Então, nesse estágio natural, nesse estágio que nada acontece, o homem tende a brigar um com o outro. Bem, aí a frase que não é dele, mas que ele retoma, é que o lobo é o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, o homem tende a predar o próprio homem, nesse sentido de querer propriedade, de querer posses, de não concordar um com o outro. Então, um com o outro, se você não tiver lei nenhuma, dá porrada, beleza? O que esse cara fala? Para você conseguir manter uma sociedade controlada, você precisa de alguém acima de todos esses homens, tá bom? Essa coisa que é acima de todos os homens seria o Estado. Lembrando, gente, Estado com letra maiúscula, significa país. Brasil, França, Inglaterra, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, beleza? Estado com letra maiúscula seriam os países. Se for com letra minúscula, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, por aí vai, tá bom? Então, o que impediria os humanos de sair na porrada um com o outro? É o Estado. É esse Estado que impede o ser humano de tretar um com o outro, beleza? Nesse sentido, o Hobbes, ele pega a Bíblia, tá bom? E ele acha uma criatura chamada Leviatã. Vocês esperam um pouquinho, Isadora, que eu vou explicar agora, tá bom? Ele pega uma criatura bíblica chamada Leviatã, tá no livro de Jó, que ela aparece, tá bom? Essa criatura bíblica, vamos lá, vamos ler um pouquinho o livro de Jó para vocês. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nem o ar passa entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer o sol, e os seus olhos são como pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltando dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou uma grande caldeira. Seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. Vamos continuar. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, ou seja, assim que o Leviatã se levanta, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não pode penetrar, nem a lança, nem o dardo, nem a flecha. Ele considera o ferro como palha e cobre como pau podre. A seta não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em seu restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas e rice do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama.
Gente, vocês estão percebendo que é uma criatura que nenhuma arma consegue destruir esse cara? Tá bom? O que o Hobbes fala? O Estado, o governo, o rei, o país, ele tem que ter seus líderes que eles sejam tão fortes, tão decisivos quanto o próprio Leviatã, ok? Esses caras, eles têm que ser tão acima de um cidadão comum que ele tem que ser um exemplo do próprio Leviatã, ok? Ele tem que ser esse própria criatura mística acima de todos os súditos que estão abaixo, tá bom? Só ele sendo tão acima que ele garante que os homens que estão abaixo não briguem entre si. Ele garante a paz no reino. Beleza? Pessoal, vocês entenderam até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou tomar uma água enquanto vocês estão digitando aí. Irmãos, isso está na Bíblia, tá? Mas se você continuar lendo, você vê que a fé consegue destruir esse monstro, tá? Amém? Olha só, vocês têm aula agora às 10h30? Então eu vou roubar de vocês mais 5 minutinhos para mostrar uma coisa, tá bom? Vamos lá. Na verdade, eu não sei. A minha cara aparece no cantinho da tela enquanto eu estou falando? Ou só aparece o slide mesmo? Ah, então eu tenho que começar a dar aula assim, centralizado. Tá, só para saber. Ah, tá. Não tem problema não, gente. Se aparecer bem, se não aparecer, show. Olha só, eu vou mostrar para vocês um pedacinho de um filme, tá bom? O pedacinho desse filme é só para vocês entenderem como é que era a idolatria desse rei, tá bom? Eu já falei para vocês o Luís XIV, que era o ponto máximo que se teve de um rei absolutista, tá bom? Ué? Que era o ponto máximo que se teve de um rei absolutista. Esse rei que tá tão acima dos outros. Eu vou mostrar um pedacinho de um filme para vocês entenderem mais ou menos como é que isso se dava, tá bom? Vamos lá. Todo mundo tá vendo aí o filme, certo? Vocês estão vendo a tela do filme? Perfeito. Pessoal, eu vou passar aqui. Aliás, desculpa, tem que fazer outra coisa antes. Espera aí. Agora sim. Vamos lá, gente. Só vou pegar uns minutinhos da aula e aí a aula encerrou, tá, gente? Vamos lá. Он идет! Слава Богу! Быстрее! Скорее! На первый стол! Esse que está entrando aí na tela agora, vocês conseguem me ouvir? Sim. Obrigado, mas volta no microfone mudo. Olha só. Esse que está aparecendo na tela é o próprio Luís XIV, tá bom? Em volta não tem ninguém, porque ninguém vai entrar junto com o rei. O rei é tão soberano que ele vai entrar sozinho, tá bom? Vamos lá, continuando aqui.
Olha só. Vocês viram que estava todo mundo parado, esperando o rei, tá bom? Esperando tudo que o rei vai apresentar, tudo que o rei é. Estava todo mundo parado, esperando ele entrar. Quando ele entrou, todo mundo, ó, bate palminha aí. Por quê? A figura do rei, esse Luís XIV que a gente fala, ele é tão acima das pessoas que todo mundo para aplaudir o rei, tá bom? Era todo rei que era desse jeito? Não, não era todo rei. Mas no caso do Luís XIV, ele construiu todo um cenário. Todo o cenário é o mesmo ator. Todo um cenário para que todo mundo bajulasse o rei. Porque bajular o rei é você ganhar mais dinheiro, é você ganhar novos cargos, é você ganhar mais dinheiro, é você ganhar monopólios melhores. Bajular o rei é necessário, tá bom? Pessoal, eu preciso encerrar a aula aqui porque a gente já estourou o tempo. Por enquanto era uma linha de meia hora só, tá bom? Eu vou deixar vocês com o seguinte, olha, não saiam da sala ainda, tá bom? Calma. Fiquem com Deus, tá bom? Continue se cuidando bastante, continue lavando as mãos, continue no isolamento. Por enquanto não tem como sair, mas a gente vai sair disso um dia, tá bom? Segunda coisa, depois do almoço, eu vou liberar para vocês fazerem ATM de absolutismo. Vão lá, façam ATM, tá bom? E exercícios conceituais e contextualizados também sobre absolutismo. A dúvida que você tiver, anota, e depois a gente vai ter um dia só para resolver exercício, tirar dúvida e resolver tudo, tá bom, gente? Beleza? Vou mandar ainda hoje para vocês também. Presta atenção, gente. Vou mandar para vocês ainda hoje também o mapa mental, tá bom? De todos os módulos que a gente viu até agora, caso não tenham copiado algum, e o mapa mental do capítulo 4, beleza? Gente, fiquem com Deus. Até a próxima, a gente se encontra ainda. Valeu. Professor, qual é o nome do filme? Não posso dizer o nome do filme por causa de classificação indicativa. Tchau. Oxe.